Olá, seja muito bem-vindo à nossa entrevista especial de hoje. Eu sou Camila Xavier e no mês da consciência sobre a saúde mental, o Janeiro Branco, nós vamos conversar sobre a síndrome de burnout. Em um mundo cada vez mais acelerado, onde as demandas pessoais e profissionais parecem se multiplicar diariamente, essa doença surge para atrapalhar o desenvolvimento humano. Um dos principais problemas de saúde mental contemporâneo, principalmente por causa das pressões e sobrecargas no ambiente de trabalho. E para falar sobre esse assunto e o que as empresas podem e devem fazer para promover um ambiente saudável, nós vamos conversar com a psicóloga e psicanalista Cristina Navalon. Seja muito bem-vinda, Cristina. Bem-vinda. Você também, Camila. Obrigada por essa oportunidade. Cristina, para a gente começar, qual que é a definição exata da síndrome de burnout e como ela se difere de um estresse, vamos dizer assim, normal no ambiente de trabalho? Bom, tudo começa provavelmente pelo estresse, né? No trabalho. E aí o que acontece? O burnout, ele vai te dando sinais e muitas vezes ninguém percebe, a pessoa que está ao lado não percebe, a própria pessoa não percebe. Burnout é um esgotamento muito grande, muito mais forte, muito mais empoderado no sentido negativo que o estresse. Então, quando a pessoa trabalha o dia todo, à noite volta para casa e continua trabalhando, a gente tem enfermeiros que trabalham toda noite, uma noite em um hospital, outra noite em outro hospital, o professor que tem lidado com a dificuldade da educação e do comportamento dos alunos e também até por conta de algum comportamento dele mesmo. Isso vai fazendo com que a pessoa vá conquistando um esgotamento. Aí ela não consegue almoçar porque tem que terminar tal coisa. Enfim, o burnout se dá por uma pressão social, por uma disfunção psíquica do paciente. E a diferença é que o burnout apresenta sintomas psicossomáticos, sabe? Então, por exemplo, eu tive paciente que perdeu a visão completamente, ela ficou com o olho para cima e perdeu a visão. Um outro paciente apagou e ficou numa UTI por uma noite até ele conseguir se reconsiderar, voltar ao normal. Burnout é algo muito sério, que muitas vezes tira a possibilidade de uma evolução humana naquele paciente, profissionalmente. Então, assim, Camila, eu acho que a gente teria que fazer um grande movimento falando sobre isso e a outra parte, vamos supor, a empresa tem que mudar a forma de lidar com o ser humano que está lá dentro. Então, parece que o ser humano, ele é alguém que foi feito para cumprir tarefas. E, na verdade, não é. O ser humano foi feito para cumprir tarefas, sim, mas para poder ser alguém que cuide de si mesmo, que cuide do outro, da mesma forma que ele se cuida. A empresa perdeu a noção do limite. A gente tem ainda em 2024, a gente tem chefes, líderes que tratam como um bicho. Quer dizer, nem como bicho, porque também a gente não é a favor de tratar o animal mal. Mas assim, é uma cobrança tão grande, você não fez isso, você não fez aquilo, você não fez aquilo. E aí o que acontece? Recentemente, uma paciente estava num trabalho de loucura, sendo pressionada, morrendo de medo de perder o trabalho. E ela saiu da empresa 10:50 e quando ela estava voltando para casa, ela simplesmente apagou no volante. Quebrou as 2 pernas, quebrou 5 clavículas. Então, assim, isso é um burnout, é quando você começa a perder controle, não consegue mais ter atenção, não consegue ter controle sobre aquilo que está fazendo, esquece de comer, e aí começa a aparecer alguns sintomas.
que a gente chama de psicossomáticos. O que é isso? Quando o paciente começa a ter todos esses sintomas e ele não consegue perceber e ele não consegue expor, buscar ajuda, o corpo vai chamar atenção, como? Adoecendo. Então, tem muita gente que tem dores fortíssimas de estômago. É uma coisa psicossomática, só que veja bem, a doença existe. Existe. Não é uma dor que vem do nada, é uma doença que existe. Sim, é verdade. E é um assunto muito sério, de fato, né, Cristina? Quais são ali os sinais mais comuns da síndrome de burnout? Esgotamento, sensível, começa a sentir, tudo vai afetando, bastante irritabilidade, um sono absurdo, irritado, não consegue se concentrar mais em nada. Ele não consegue mais ler um livro, não consegue mais ler um processo, e mesmo assim ele demora para tomar atitude de procurar ajuda. Geralmente eles só procuram ajuda depois de um sintoma grave mesmo, como em qualquer outra doença, infelizmente. Tem também a dor forte no estômago, né, que você citou. Também é um sinal já, né, que para a pessoa já ficar atenta que tem algo errado. Tontura, pressão muito baixa, muito alta, enfim. Na verdade, Camila, tem uma coisa muito complicada que eu presto atenção para mostrar isso nas redes sociais. As pessoas, elas não se enxergam. A sociedade julga a doença mental. Então, ainda a gente consegue escutar, não gosta de trabalhar, por isso que não sai da cama, tem a coragem, e a família não acolhe a dor, né? A família, ela destrói, na verdade, a capacidade do outro. E isso é muito, muito complicado, porque o outro que precisa de energia e de atitude, ele fica se sentindo até culpado, né, por ter isso. É complicado o que nós estamos vivendo hoje. Eu não sei se por conta do tempo eu consegui explorar, mas eu poderia aqui estar falando um pouco mais. Sim, a gente ainda vai conversar mais um pouco sobre esse assunto. Eu quero saber agora quais são os fatores que contribuem, né, que podem levar alguém a desenvolver a síndrome de burnout no ambiente de trabalho. Olha, hoje em dia as pessoas estão sendo muito exigidas, muito exigidas. E isso acontece o quê? Por medo de perder o emprego, acho que isso piorou um pouco depois da pandemia, muita gente ficou sem trabalho. Nós temos ainda muita toxicidade nas empresas, líderes tóxicos. É comum, inclusive, a gente encontrar líderes narcísicos, né? Porque o que eles fazem com aquele funcionário não é coisa de um ser humano que tem sentimentos, né? Então, às vezes, o que parece ali é que falta afetividade, que falta sentimento. Então, na empresa, é o excesso de trabalho, muita pressão, e a pessoa fica também estressada com outras coisas. Então, problemas familiares, problemas afetivos, problemas no casamento. Hoje o problema de maneira geral, tomou um volume muito grande da nossa vida, né? Muito grande. E isso também faz com que a gente tenha mais esse esgotamento, né? A mulher que trabalha fora e que tem que chegar em casa e fazer janta para dar para as crianças, ela não tem um marido para ajudar, enfim. Isso são fatores de ausências. Tem uma ausência de tudo na nossa vida hoje. Eu voltaria lá para o início falando o seguinte, que tudo começa quando o bebê nasce, né? De 0 a 1 ano é que se forma a personalidade. A gente já sabe que as famílias nem sempre são suficientes. Na abordagem, o ambiente não é um ambiente dos melhores. Isso vai fazendo com que a criança tenha uma falha ambiental, né? E isso faz com que a criança já cresça desesperançosa. Então,
É muito complicado. Quando a mãe distrata o filho, eu não estou julgando aqui a mãe que distrata, porque se você for buscar a explicação, talvez ela tenha uma resposta ali na família dela e nas vivências que ela experimentou. Mas a gente não pode de ressaltar que as famílias precisam acordar, sabe? Eu vejo que a saúde, de maneira geral, não está fazendo esse papel, sabe? De dizer para a pessoa o que é a gravidez, o que o bebê necessita, porque nós somos o que nós vivemos na infância. Então, a criança quando passa fome, chora, depois ela para de chorar, ela acaba se adaptando aos desejos do outro. Então, isso causa uma pessoa que precisa de amor, então ela fica esperando amor, e para ela sentir amor, ela gosta de fazer tudo perfeitamente pro outro e não para ela. Então, falta o amor próprio, porque quando a pessoa se ama, o autoconhecimento, a terapia é muito importante hoje, para que a gente possa se desvincular dessa criança que está dentro da gente, porque é a criança sofrida, que sofreu desamparo, que sofreu agressão, enfim. E aí a gente tem esse tipo de adulto hoje, né? Muitas mães entendem que ter filho é nascer e depois deixa com uma babá, com outra babá, enfim. A criança, filha do abandono, já na fase adulta, é alguém desamparado, alguém que faz tudo por um olhar, tudo por um olhar. E isso faz com que a pessoa trabalhe muito, não presta atenção nos limites dela, não fala não para ninguém, ela vai se exaurindo, ela vai se esgotando. Então, se a gente for parar para pensar, o nosso drama, o drama do ser humano hoje, ele acontece lá atrás de 0 a 1 ano. Porque uma pessoa tem burnout, a outra não. Porque a pessoa que chega nesse burnout, ela cede aos desejos do outro, ela não olha para as necessidades dela nunca. Então, ela fica o tempo todo se mostrando mesmo disponível às exigências do outro. E isso é muito complicado. Isso mostra que ela não está ganhando o tempo dela para se gostar, para perceber o que ela precisa, o que ela gosta, e que ela não é obrigada a fazer tudo que o outro está exigindo, porque ela sabe quais são os direitos dela. Uma pessoa assim é uma pessoa que foi amada, que cresceu num ambiente adequado, funcional, como o Winnicott diz, o ambiente suficientemente bom. Então, esse ambiente, ele gera pessoas maduras emocionalmente, capazes de se defender. O ambiente insuficientemente bom, a mãe insuficientemente boa, ela vai gerar filhos com autoestima baixa, que não sabem dizer não, que faz tudo para agradar o outro, em busca de um olhar, de um afeto. Essa pessoa adoece, essa pessoa com certeza vai ter uma crise de burnout, porque ela não respeita o limite, até onde ela pode chegar. Isso me chama bastante atenção, Camila. É verdade, Cristina. A gente vai fazer uma pausa rápida agora, porque esse assunto é muito importante e exige, de fato, atenção. Então, nós vamos voltar a falar sobre a síndrome de burnout, mas é só depois do intervalo. Não saia daí, a gente já volta. Estamos de volta com a nossa entrevista especial hoje, falando o que as empresas podem e devem fazer para promover um ambiente saudável e evitar, assim, a síndrome de burnout nos funcionários. Nós estamos conversando com a psicóloga e psicanalista Cristina Navalon. Cristina, voltando aqui ao nosso bate-papo, né? No bloco anterior a gente explicou um pouco mais o que é a síndrome de burnout, os sintomas, as causas. Agora eu quero saber, em sua opinião, qual é o papel das lideranças nas empresas na prevenção da síndrome entre os colaboradores? O que eles podem fazer para evitar o burnout? Bom, eu entendo que o ambiente do trabalho seria necessário correr
pelo mesmo caminho da família que cuida dessa criança, que cuida dessa pessoa. Eu acho que a empresa precisa possibilitar coisas que elevem o grau de estresse desse funcionário. Por exemplo, ter uma cozinha para o funcionário ir lá e, de repente, comer uma maçã, tem uma salinha onde ele pode tomar um café, ter um espaço onde ele, estando muito estressado, possa descansar. Isso funciona muito também, né? E o chefe, as pessoas precisam fazer cursos, precisam reciclar e precisam também saber lidar com a emoção do outro. Então, um líder terapeutizado é um líder melhor. Eu acho que a grande sacada nas empresas é que hoje não adianta o funcionário ser bom tecnicamente. Ele tem que ser boa pessoa, ele tem que ter empatia, olhar para o outro e perceber que o outro precisa de alguma coisa que ele não está dando. Eu imagino que isso sim. Eu vou te contar uma experiência que eu tive em 2000, numa empresa metalúrgica em Vitória. Então lá o problema era o turno das 12 horas e os funcionários trabalhavam 12 horas, depois eles faziam faculdade, porque todos os funcionários dessa empresa, uma frustração, fizeram engenharia, eles pagaram a faculdade, depois eles não tinham para onde ir, porque não tinha espaço no mercado de trabalho. Enfim, quando eu cheguei lá, eles tinham um número muito alto de suicídio, de divórcio, de acidentes nas máquinas, e aí a CUT, naquela época, exigia que o funcionário trabalhasse de 8 em 8 horas. Fui para lá para fazer uma pesquisa de clima, né? Eu conversei com 70% dos funcionários do chão de fábrica, e ali o que eu percebi é que o problema não eram as 12 horas, e sim o tratamento da empresa com eles. Eles recebiam o lanche assim, um caminhão chegava e jogava o lanche, caía na água, um ficava sem o lanche, não tinha lugar para tomar banho, era um lixo, eles não tinham lugar de descanso. Enfim, nesse trabalho que foi feito, né, que a gente fez lá, o que aconteceu foi que a empresa, em 10 anos, diminuiu, a gente fez de 2000 a 2010. Nesse período, por 5 anos, nos últimos 5 anos, já não houveram suicídio, nenhum acidente, não sei em quanto tempo, que eu não vou lembrar, faz 24 anos. Enfim, eles tiveram uma cozinha onde 10 pessoas usavam aquela cozinha. Tem geladeira, tinha coisas, porque o trabalho deles era extremamente exaustivo, porque eles trabalhavam em máquinas que, se eles se desligassem, eles podiam perder as mãos, o braço, tudo. Então, tiveram os lanches naquele local, eles tinham uma sala de descanso com uma música de chuva, enfim, uma música de vento, e eles ali descansavam, sabe? Quando nós voltamos pela última vez, em 2010, era uma outra empresa, sabe? Eram outras pessoas, totalmente diferentes, alegres, agradecidas. Todo mundo tinha um chuveiro, um armário, que lá ficavam toalhas limpas, shampoo, aqueles shampoozinhos, enfim. Porém, eu não vou deixar de ressaltar aqui que em 2005, quando nós voltamos, eles eram idosos. Cabelinho branco, alguns sem cabelo. Então, assim, eles conseguiram viver esses outros anos de uma maneira mais acolhedora. Mas os anos que eles viveram pesaram, não foram apagados. Por isso a gente tem que prestar muito atenção, né? E uma dica que eu daria é: faça terapia. Eu acredito muito nisso. Porque você se descobre, você se reconstrói, você se reconhece, você se defende e se protege. Porque nós somos sobre nós.
É verdade. E, Cristina, esses métodos que vocês fizeram nessa fábrica, conseguiu aumentar a produtividade também dos funcionários? Absurdamente. E aí eles continuaram naquele trabalho, eles produziram muito mais, com menos acidente. E tem mais uma coisa, lá tinha um diretor que ele, me desculpem, mas eu não consegui encontrar nele muitas características de um ser humano, estava mais para um monstro, sabe? Ele dava medo nas pessoas. E esse foi o maior desafio, tirá-lo de lá. Então, ele dava as ordens para uma pessoa que ele tinha super afinidade e que ele poderia, de repente, ficar bravo e falar sobre o outro, mas não carregava em cima dessa pessoa. Isso foi incrível. Então, eu acho que o funcionário ele tem que ser aproveitado na área que ele dá conta. Porque lidar com pessoas não é coisa fácil. Não pode lidar com pessoas com agressividade, com destruição. Você é isso, você é aquilo, e manda palavrão. Então, eu acho que isso daí também foi o que possibilitou também um resultado até bom, né? Foi um bom resultado. É destrutivo isso, né? Com certeza. E, Cristina, a tecnologia, como a comunicação constante, inteligência artificial, que a gente tem vivenciado, né, ultimamente, por meio dos dispositivos eletrônicos, isso também contribui para o surgimento da síndrome de burnout? Como gerenciar isso no ambiente de trabalho? Bom, a questão é quando a pessoa ela vicia nesses equipamentos, né? Porque já trabalho o dia todo e eu não sei, mas eu fico extremamente estressada quando eu faço só atendimentos online, remotamente. Enfim, esse contato com as pessoas é bom. Só que isso afeta muito, muito, muito. De um paciente que desmaiou na frente do computador, porque numa fase difícil da história dele, adolescente, e ele passou a ficar noite e dia, e a mãe não percebeu, não enxergou, ela também com os problemas dela, ela acabou saindo um pouco do papel da maternagem, né, do cuidado com essa pessoa, com esse filho, e ele teve um desmaio, e precisou ficar vários dias internado para fazer uma sonoterapia, porque ele não dormia há muito tempo. E ele ficou um obeso mórbido, porque ele comia de dia e de noite e não dormia. Então, o organismo começa a segurar a energia para o cérebro não parar, então a pessoa fica bem gorda. Então, a comunicação virtual é uma coisa incrível que possibilita, por exemplo, nós estarmos aqui falando sobre esses assuntos super importantes, interessantes, e eu aqui, você aí. Outras pessoas devem também assistir dessa maneira. Mas tem que tomar muito cuidado para isso não viciar, porque a internet também é uma compulsão, vicia e faz muito mal. É verdade. Tudo tem que ter limites, né? Então a gente precisa conhecer os nossos limites, os limites do nosso corpo. Enfim, é isso mesmo que você falou. Eu quero agradecer demais, Cristina Navalon, sobre a sua participação, as dicas que você deu e a importância da gente estar discutindo hoje aqui esse assunto. Muito obrigada, viu? Prazer é todo meu. Eu que agradeço. Muito obrigada também a você por sua audiência, sua companhia e espero que você tenha aí aprendido com esse nosso bate-papo de hoje e que tenha aprendido principalmente a se cuidar e a cuidar dos seus funcionários, você empreendedor. Te espero na próxima entrevista especial. Tchau!